Preciosos e amados ouvintes, nós vos saudamos no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e sempre com muito prazer, com alegria em nossos corações, nós chegamos no seu lar para vos trazer mais uma vez a palavra de Deus. Porque sabemos que a palavra de Deus é o pão, é o alimento para as nossas almas. Como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o pão natural, ele é para o nosso corpo, nosso físico natural. Mas o pão espiritual, esta palavra viva, ela é o alimento da nossa alma. É o que faz nossa alma forte para vencer as tentações, vencer o mundo e estar preparada para quando Cristo vier. Então, ouvintes, meu desejo é que você seja, em mais esta programação, grandemente abençoado por Deus. Nós vamos ler nessa oportunidade, primeira epístola de João, capítulo 2, no versículo 3, a seguir. Antes de lermos esta palavra, nós vamos ouvir o hino, e após o hino estaremos então lendo a palavra de Deus. Acontecer, mas eu te esperarei, Jesus. Pode o mundo me criticar, mas eu te esperarei, Jesus. Mas eu te esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais, cada vez mais. E a minha boca sempre, sempre, continuamente dirá santo, santo, e te louvarei cada vez mais, cada vez mais. Se as lutas tiver que enfrentar, mas eu te esperarei, Jesus. Se a doença me causar a dor, mas eu te esperarei, Jesus. Se as lutas tiver que enfrentar, mas eu te esperarei, Jesus. Se a doença me causar a dor, mas eu te esperarei, Jesus. Mas eu te esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais, cada vez mais. E a minha boca sempre, sempre, continuamente dirá santo, santo, e te louvarei cada vez mais, cada vez mais. Se as lutas tiver que enfrentar, mas eu te esperarei, Jesus. Se a doença me causar a dor, mas eu te esperarei, Jesus. Mas eu te esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais, cada vez mais. E a minha boca
Primeira Epístola de São João, capítulo 2, versículo 3 a seguir. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Que a graça de Deus seja acrescentada, as bênçãos de Deus sobre a palavra que lemos nessa oportunidade, ouvintes. E nós vemos aqui uma escritura muito firme. Toda a palavra de Deus é firme, toda a palavra de Deus, ela é vida para aqueles que a obedecem. Mas nós vemos aqui São João, ele mostrando que deve haver nas pessoas uma definição do que realmente elas creem. E a verdadeira definição daquilo que cremos, ela está demonstrada em nossas atitudes, em nossas obras. É claro que alguém pode dizer, mas as obras não salvam. Porque a Bíblia diz que não somos salvos pelas obras para que não venhamos nos gloriar nelas. Mas também a mesma Bíblia diz que a nossa fé, sem as obras, ela é morta. Então, nós sabemos que ninguém vai ser salvo por algo que fez. A pessoa dizer, bem, eu sou salvo porque eu não matei, eu não roubei, eu não vivi em adultérios. Ouvintes, por mais que você possa ter obras para apresentar, ainda assim tua alma está condenada. Porque mesmo os anjos do céu, puros, anjos que nunca pecaram, anjos que nunca pensaram nada de errado, mesmo assim, perante a pureza de Deus, eles se tornam sujos. Não estou dizendo com isso que eles são pecadores, não são, mas eu estou só fazendo aqui uma comparação, que a santidade dele é tão grande que mesmo os anjos perante ele parecem não serem limpos. Parece, né? Porque eles são. Mas veja então, ouvintes, que nada daquilo que podemos apresentar a Deus, nada disso que nós tente dizer assim, Deus tem que me dar o céu porque eu fiz isso, aquilo outro. Ouvintes, nada do que você faz te levará a ser santo. Mas a Bíblia também diz que os santos herdarão os céus. Aí é onde você diz, bem, então, como vai ser? Se por melhor que eu possa fazer obras, não consigo me santificar. Aí é onde entra a graça divina. Nós somos santos. O cristão é santo, representado em Cristo. Quando Deus olha do céu para aquele homem, para aquela mulher que está crendo em sua palavra, não vai confundir alguém que crê em alguma teologia, alguma interpretação própria, alguém que toma uma religião como absoluto. Não, isso nunca vai ser válido perante Deus. Mas quando você realmente rende o teu coração à obediência à palavra de Deus, e você, de tudo que você tem de força, está lutando para viver o melhor das Escrituras, e a tua fé está baseada, firmada no que diz as Escrituras. Não é uma fé baseada no que diz alguém, mas no que está escrito. Então Deus olha para esta pessoa que tem a sua fé firmada na palavra, e Deus vê a santidade de Cristo em você. Então o salvo,
ele é santo por representação no que Jesus fez por nós. Então, ouvintes, é necessário que nós possamos ter uma consciência tranquila de que a palavra de Deus é o nosso absoluto. Mas hoje, infelizmente, nós encontramos um povo religioso que tem a palavra da sua igreja como absoluto, tem a palavra da sua religião como absoluto. E muito que você, mesmo que você tente, se esforce para mostrar a verdade, para mostrar as Escrituras, você vê que as pessoas estão tão agarradas naquilo que o sistema diz, que ignoram aquilo que está na palavra. Torcem as Escrituras. Porque tem uma coisa, ninguém vai enganar sem citar a Bíblia. Você pode dizer, mas tudo que eu tenho ouvido tem sido apontado nas Escrituras. Você tem que ter cuidado para ver se aquilo que está sendo apontado não é uma escritura fora de lugar. Como o próprio diabo apontou para Jesus uma escritura para tentá-lo. Só que o diabo deslocou aquela escritura. O que é deslocar? É tomar uma escritura que está ali para um determinado assunto e querer aplicar em outro assunto. Você não pode fazer isso. O diabo disse para Jesus, se tu és o Filho de Deus, pula daqui lá embaixo. Porque está escrito que a teus anjos daria ordem a teu respeito, e eles sustentariam em tuas mãos, e você não tropeçaria em pedra alguma. Ele citou a Bíblia. Ele citou o Salmo 91, que diz que os anjos do Senhor sustentarão nossas mãos para que não venhamos a tropeçar. Mas Jesus citou-lhe outra escritura que dizia, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Em outras palavras, se eu saltar daqui por vontade própria, eu estou tentando a Deus. E Deus não tem responsabilidade com aqueles que o tentam. Mas se na vida, na caminhada, por um acidente eu for cair, aí eu sei que esse Salmo 91 vai falar ao meu favor. Os anjos sustentaram em minha mão, para que eu não tropece em pedra. Então, ouvintes, é necessário que a tua fé esteja nas Escrituras. Como as Escrituras é. Agora, como lemos aqui, diz assim, e nisto sabemos que o conhecemos. Porque coisa gloriosa é conhecer a Deus. Conhecer a Deus através de uma experiência vivida e experimentada com Ele. O apóstolo Paulo conhecia a Deus. Por isso ele se tornou um homem de posição. Mas Paulo não conhecia Deus por disque. Disque, como fala o ditado. Oh, alguém me disse que Jesus é assim. Alguém me disse que Deus é assim. Alguém me disse que Deus fez isso. Jesus, ouvintes, Paulo, ele dizia assim, ó, Jesus é isso. Deus é isso aqui, ó. Como tu sabe, Paulo? Porque eu encontrei ele no caminho, quando estava indo a Damasco. Eu tive uma experiência com ele. Eu falei com ele, eu ouvi a voz dele. É isso, ouvintes, que o cristão precisa. É uma experiência íntima com seu Criador. É saber, não, eu realmente tenho me encontrado com Ele. Minha experiência não é com uma igreja. Minha experiência não é com algo que alguém disse. Mas minha experiência tem sido um encontro com Deus pelas Escrituras. Mas João disse aqui, ó, e nisto sabemos que o conhecemos. Como, irmão João? Como podemos ter certeza que conhecemos Ele? Se guardarmos os seus mandamentos. Se alguém diz, eu conheço a Jesus, e você vê que a vida dele está contrária aos mandamentos de Cristo, então este alguém não conhece. Ele pode conhecer uma igreja, uma religião, mas não a Cristo. Aquele que diz,
eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha, a palavra de Deus é forte. Quem diz que conhece a Jesus e não guarda os mandamentos dele, é mentiroso. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então aí está a prova, ouvintes. Se você diz, eu conheço Jesus, eu estou em Jesus, Jesus está em mim, então você anda como ele andou. Você tem uma doutrina bíblica. Irmãs, se vocês realmente andam com Jesus, se vocês conhecem a Ele, vocês se vestem como a Bíblia ensina. Vocês se vestem como pessoas, mulheres santas, não com vestimentas sexys, saindo pelas ruas, insinuando a cobiça, mas andam realmente como a Bíblia ensina. Mas hoje o evangelho moderno diz assim, não, esse negócio aí das mulheres não usar calças, isso aí é uso e costumes. Ouvintes, a minha Bíblia ainda é a mesma, assim como a sua é a mesma. E ela não mudou porque os homens mudaram, porque a sociedade se modernizou. Ela ainda continua sendo a palavra viva de Deus. Quando a Bíblia diz que as mulheres não devam cortar os seus cabelos, olha, ouvintes, eu sei que falar isso em um programa de rádio, em um tempo qual estamos vivendo, um tempo moderno, um tempo que vivemos a ditadura da vaidade, isso é antiquado aos olhos das pessoas. Mas eu sei que eu estou aqui, ouvintes, para pregar para os filhos de Deus, eleitos de Jesus Cristo, para aqueles que verdadeiramente querem a vinda de Cristo em suas vidas, o arrebatamento. E é para esses que eu estou pregando, para mostrar, para anunciar o caminho dos céus, o caminho da palavra, o caminho da verdade. E eu sei que esses não vão se escandalizar, mas pelo contrário, eles vão dizer, meu Deus, eu preciso disso. Olha o que diz a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11. A Bíblia diz que toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então a Bíblia continua falando aqui, portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se, ou rapaz que ponha o véu. É indecente tosquear os seus cabelos, diz a Bíblia. Que ponha o véu. Agora você diz, como? O que é o véu? É um pano? Continue lendo a Bíblia. Há pessoas que acham que é pôr um pano sobre a cabeça. Mas se você continuar lendo a própria Bíblia, o mesmo capítulo, você vai ver que a Bíblia explica a si mesma. E a Bíblia diz lá no finalzinho assim, ó, ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então o véu que a Bíblia diz que a mulher deve ter em seu cabelo, em sua cabeça, é o cabelo crescido. Agora alguém diz, não, mas eu acho que não é bem assim. Ouvintes, nós não estamos aqui impondo, nós estamos aqui mostrando para aqueles que querem obedecer. Alguém diz, vocês obrigam as mulheres a vestir de determinadas formas. Não, nós não obrigamos, nem Deus não obriga. Nós somente mostramos qual é a vontade de Deus para elas. Agora, se elas desejam estar em paz com Deus, elas vão se comportar de acordo com as Escrituras. Elas sabem, isso aqui não é uma imposição
Nem Deus está impondo, mas Deus somente está mostrando como é que as mulheres santas que vão morar no céu vivem. E aí você diz assim, a mim então não me importa o que vão pensar de mim. O que importa é o que Deus pensa de mim. Veja, o próprio apóstolo Paulo aqui, quando ele está falando, no finalzinho ele diz assim, ó, mas se alguém, estou lendo 1 Coríntios 11, verso 16 agora, mas se alguém quiser ser contencioso, em outras palavras, se alguém quer ser teimoso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Em outras palavras, Paulo disse, as irmãs cristãs que querem ter Deus na vida delas, elas têm os cabelos crescidos. Mas aqueles que querem ser teimosos, eu quero dizer a eles que a igreja de Deus não tem tal costume. Quer dizer, vocês podem viver como vocês queiram. Agora, nós vamos viver de acordo com aquilo que nós sabemos que Deus quer de nós. Vocês estão ouvindo, ou entendendo, ouvintes? Então a Bíblia diz que se alguém conhece a Deus, ele guarda os mandamentos de Deus. Agora, como pode alguém dizer que conhece a Deus e viver uma vida fora dos princípios da palavra? Sabendo, ouvintes, que a cada dia que vamos passando, mais perto estamos da vinda de Cristo e menos se ouve falar da vinda de Cristo. Porque o mundo religioso está ocupado em tantas coisas, menos ocupado em falar de preparação para o arrebatamento. Porque eles querem falar coisas que agradam ao povo, eles querem levar bons tapinhas nas costas, que as pessoas venham, que lhe dê alguns tapinhas nas costas e diga, você realmente é um pregador maravilhoso. E eles sabem que se eles pregar a verdade de Deus, eles vão perder a popularidade. Mas um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro pregador de Deus, ele não está preocupado se as pessoas vão ter ele como popular ou não. Ele está preocupado em ensinar o caminho do Senhor. Então, como eu dizia no início, alguém pode dizer, mas guardar essas doutrinas, isso é tentar se salvar por obras. Ouvintes, eu já disse no início, que por mais que nós se esforce, nossas obras não vão poder nos salvar. Somos salvos representados no que Cristo fez por nós. Mas tem uma coisa, se você tem fé em Jesus Cristo, as tuas obras testificarão da tua fé. Entende? Por isso Tiago disse que a pessoa pode tentar dizer que tem fé, mas se ela não tiver as obras para provar a fé, sua fé é morta. Não é verdade o que Tiago diz? Então, nós sabemos que a palavra de Deus, ela realmente está clara em nos mostrar que nós devemos ter fé em Cristo, ter fé na palavra de Deus, ter fé nas Escrituras. Mas a prova que eu tenho fé em Cristo, a prova que eu conheço a Cristo, são minhas obras que testificam dela. Não significa que eu vou ser salvo por obras. Eu sou salvo pela fé em Cristo. Mas se eu tenho fé em Cristo, minhas obras demonstrarão. Se você tem fé em alguém, ouvinte, se alguém diz algo, você diz, fulano, eu creio em você. A prova que você crê é que você vai andar de acordo com aquilo que a pessoa está dizendo. Entende? A prova que eu tenho fé em Cristo, que eu tenho fé na palavra dele, é minhas obras demonstrando. É o meu vestir sendo de acordo com a palavra de Deus. É o meu falar sendo de acordo com a palavra de Deus. É o meu andar sendo de acordo com a palavra de Deus. Agora, não é o que muitos pensam. Ah, eu faço boas coisas, eu ajudo os pobres, eu rezo tantas vezes por dia, então eu sou salvo porque eu faço isso. Se você achar que vai ser salvo pelo que você faz, você vai se decepcionar. Você tem que saber que a tua salvação está em Cristo. Foi Ele que morreu, foi Ele que pagou o preço, Ele é perfeito e a nossa perfeição é representada nele. Mas como que eu tenho fé nele? Porque eu creio na palavra dele. Agora, como pode provar que eu tenho fé nele? É
eu provo que eu tenho fé nele porque as minhas obras mostram que eu ando de acordo com a palavra de Deus. Eu provo que eu conheço a Jesus porque eu guardo a palavra dele. Eu guardo os ensinamentos dele, não como uma imposição, mas eu faço aquilo naturalmente. Por quê? Porque eu busquei ter uma experiência com ele, eu busquei ter um encontro com ele, e quando ele passou a morar dentro de mim, automaticamente a vontade dele flui da minha vida. Não por uma imposição de uma igreja, mas porque ele dentro de mim faz eu viver a palavra. É como você olha na época da floração. Você vê ali nas plantas as flores lindas desabrochando. Mais tarde você passa ali, está a frutazinha pequena. Mais tarde você passa por ali, ela já está crescida. Dali uns dias você passa ali, está aquelas frutas maduras. Por quê? Toda aquela fruta linda, cheirosa, deliciosa, estava dentro da árvore. Porque e o que aquela árvore fez? Ela não fez nada mais do que expressar o que estava dentro dela. Assim é o cristão. Quando Cristo está dentro de você, ouvintes, você expressa que Cristo está morando ali. Tuas obras mostram. Agora você não confia que está sendo salvo pelas obras. Você confia que está salvo pela graça e sacrifício de Jesus Cristo e pela fé que você tem nele. Mas, para que o mundo veja, Deus não precisa, o mundo é que precisa. Para que o mundo veja que Cristo está em você, as obras têm que ser manifestadas. Cristo olha lá dentro. E quando Ele está ali dentro, as obras são expressadas. Entende? Alguém pode dizer, mas Deus só quer o coração. Ouvintes, Ele quer o coração sim, para morar ali. E se Ele vem morar no teu coração, ouvintes, Ele vai começar a dominar a tua vida e as tuas obras vão começar a mostrar que Ele está habitando dentro de você. Que Ele está morando na sua vida. Alguém olha e diz, olha, há alguém conduzindo aquela vida ali. Como você sabe? Claro, olha a vida dele. Olha as obras dele. As obras dele são idênticas às obras de Deus. É Deus que mora dentro daquele homem. É Deus que mora dentro daquela mulher. Então, verdadeiramente, ouvintes, o Evangelho, ele passa a ser vivo dentro de nós, quando Cristo passa a morar em nós. Quando nós o conhecemos, e encerro dizendo o que a Bíblia disse, aquilo que lemos. Se diz que conhece a Deus e não vive a palavra dele, é um mentiroso. Que Deus te abençoe e que você possa ser alguém que vive e guarda a palavra no seu coração, vive e guarda a doutrina, porque Jesus vem, diz a Bíblia, buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Que a graça bendita de nosso Deus seja sobre cada um de vós, é a minha oração.